E a gente vai se reportar ao óbolo da viúva, que faz parte desse capítulo, quando, naquele momento, lá no templo se encontrava Jesus e 2 dos seus apóstolos. E lá era um local onde tinha um pote de metal, que era de metal para poder, porque naquela época não tinha dinheiro de cédula. O dinheiro que girava era as moedas. Então, as pessoas que tinham maior condição financeira e que queriam se mostrar, eles levavam um saco de moedas e jogavam no gasofilácio, que era o pote de metal, que se chamava gasofilácio, e ficava jogando como que a mostrar: olha como eu sou bom, eu dou muito. E botavam dinheiro, as moedas, né, que ficavam tilintando. E aquela pobre viúva chegou, bem humildezinha, e trouxe 3 moedinhas. Essas moedas eram o que ela podia dar. E era como se os 2 discípulos se entreolhassem e desse assim um meio sorriso e pensasse assim: coitado. E Jesus aproveitava tudo para fazer um momento de estudo, de aprendizado e deixar para nós, né? E ele diz assim: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos que aqui. Ela deitou as moedas, o que ela tinha, ela deu da sua indigência, ou seja, do que lhe fazia falta. E ela não estava ostentando, ela estava colocando no silêncio, até talvez envergonhada, porque era só o que ela tinha. E naquela época as viúvas, a lei não amparava as viúvas. Se o marido falecia, a viúva ficava totalmente desprevenida. Ela ia ser serviçal, ela tinha que fazer, ou então ela ia pedir esmolas. Era uma vida muito difícil, porque as mulheres não trabalhavam fora, como os homens sempre trabalharam, né? E quando Jesus diz disso, ele diz: ela deu da sua indigência, ou seja, o último que ela tinha, talvez o pãozinho que iam comer no final do dia, que ela iria comprar, um pequeno alimento, era o que ela está dando, porque na cabeça deles estavam servindo ao Senhor. Aí eles davam. E quando o mestre diz isso, ele nos convida à caridade material, querendo dizer do que nos faz falta, não é só do que nós temos. E essa caridade material, ela não é propriamente uma caridade, é um projeto de caridade. Porque a gente sempre dá do que nós temos sobrando, sempre. A gente dá do que nos sobra. Quando a gente dá do que nos faz falta, aí já é caridade. Só que essa caridade material, ela é minúscula comparada com a caridade moral. A caridade moral é quando você dá do que lhe faz falta em outra instância, com outro olhar. Por exemplo, você dá do seu tempo disponível, é o seu momento de lazer, você abre mão para ir ajudar alguém, é o seu perdão, o perdão das ofensas, é caridade moral. A indulgência, onde a gente
não aceita que se fale mal de alguém na nossa frente. Nós procuramos o que aquela pessoa tem de bom para a gente ressaltar. E se nós não pudermos ressaltar, que nós cortemos ali aquela fala maledicente e nós vamos ser a estação terminal da fofoca. Isso é caridade. A estação terminal, ali parou aquele falar mal de alguém. E isso nós precisamos exercitar, porque ao longo do tempo nós nos acostumamos a pensar mal de alguém, a falar mal de alguém. Nós precisamos cortar, não nas pessoas, mas em nós. Aí sim é que é a caridade moral nesse sentido. E para nós sermos a estação terminal da fofoca, nós não vamos pensar mal de ninguém, vamos cortar a partir do pensamento, a partir das nossas falas. E se alguém vier falar, a gente tente cortar. Sem ser grosseiro, não precisa ser grosseiro. A gente pode cortar sim. Ah, mas fulano tem isso assim, assim de bom. Já está cortando o que eles estão falando mal. Isso nós precisamos trabalhar para exercitar no nosso cotidiano. Isso é caridade, né? Quando a gente vê uma pessoa agressiva ou que faz o mal aos outros, nós precisamos pensar da seguinte forma: é como se essa pessoa dissesse para nós assim: me ame quando menos mereço, me ame, pois é a hora que eu mais preciso. É tanto que as pessoas agressivas, eu costumo dizer, são feras feridas, são pessoas que estão machucadas, que precisam de cuidados, precisam de um olhar indulgente, de um olhar caridoso. Isso é importante que nós observamos. Então a caridade, ela tem assim um leque de olhares para que a gente seja verdadeiramente caridoso. Nós utilizamos a indulgência, a benevolência e o perdão. É assim que Jesus nos ensinou que seria a caridade, que é quando nós retirarmos de nós o que temos de melhor, o perdão das ofensas. Hoje eu conversava com alguém sobre isso e a pessoa disse assim: eu posso perdoar, mas eu não posso esquecer. Eu digo, mas é claro, não foi dito que a gente tem que esquecer. Nós não vamos esquecer, porque faz parte da nossa caminhada, mas perdoar, sim. Agora, esquecer, a gente não esquece, mas não precisa ficar falando, nem lembrando. Vai perdoando, vai pedindo luz para conseguir perdoar. E tem mais, nós temos que nos perdoarmos, perdoar nós mesmos, né? É preciso esse trabalho de auto-perdão, para que a gente consiga trabalhar a caridade para conosco. E voltando para o Evangelho, os infortúnios ocultos é uma das caridades que nós precisamos aprender a fazer. Eu acho belíssima essa parte do Evangelho que mostra quem é essa senhora de ar distinto que penetra naquele ambiente que hoje nós iríamos dizer comunidade, né? E ela vai e deixa lá no canto da esquina, ela deixa a charrete. É tão antiga a história que ainda é um tipo de transporte, e ela deixa cheio de suprimentos e sobe e vai lá naquela mansarda. Mansarda é um diminutivo de mansão, é o contrário, é uma tapera, é uma
pequena casa, como se fosse de um ambiente muito humilde, muito pobre. E ela sobe. Quando chega lá, tem uma senhora rodeada de filhos pequenos. Ela vai ali e sabe que aquela senhora não é pedinte. Ela não está pedindo esmola, mas está passando necessidade. Ela não pode trabalhar porque ela tem que cuidar das crianças. E essa senhora vai lá para ajudar na alimentação. Entre aspas, é um assistencialismo. Ela está assistindo o que está sendo necessário naquele instante. Alimentação. E quando termina, ela sai e vai lá no hospital visitar o marido daquela senhora que está enfermo, que é quem trabalha, quem sustenta aquela casa. E ela vai e consola e lhe diz que está tudo bem, que a sua esposa, seus filhinhos estão bem. Ela descobre no silêncio, ou seja, o infortúnio oculto, são pessoas que necessitam e que não precisam pedir, estirar as mãos, mas nós ainda não nos acostumamos a buscar os infortúnios ocultos. Nós, muitas vezes, os infortúnios que são externos, estão ali na calçada, a pessoa pedindo esmola, e muitos de nós viram, vai lá para outra calçada para não passar por perto, porque o coração fica apertado, não vai ajudar. Nós temos que começar a olhar isso, a descobrir os infortúnios ocultos. Tem demais, principalmente a partir da pandemia, muita gente passou a deixar de ter suas moradias, porque não podia mais pagar, porque ficou desempregado, porque não tem mais condição de sustentar a família. E os moradores que estão sem casa, que estão nas ruas, nós não podemos dizer moradores de ruas, nós dizemos que em situação de rua, que ali ninguém mora, eles estão precisando de um novo olhar, porque agora tem famílias na rua, tem crianças junto com seus pais que não puderam mais pagar o aluguel, e agora eles têm que estar na rua. E são muitos, não são poucos não. São muitas as situações que se encontram na miséria. Aí a gente fala na caridade material. Mas junto com a caridade material pode caminhar a caridade moral. Nós podemos procurar uma forma digna para que aquelas pessoas consigam caminhar com os próprios pés, para que aquelas pessoas adquiram um trabalho, por mais simples que seja, até mesmo vender a água nos sinais. Nós descobrimos algumas pessoas que estão numa situação muito ruim, e dentre elas teve um que disse assim: eu aprendi a cortar cabelo. Aí dentro do grupo alguém já conseguiu, tinha em casa uma máquina de cortar cabelo, trouxe aquela coisa que bota, né? E ele já começou a trabalhar, recebeu essa semana o material. Tornar digno a vida do outro, porque ele vai se sentir dignificado por ele estar trabalhando com o seu próprio suor, né? Então é importante que a gente ajude aquela criatura linda e maravilhosa, a Madre Teresa de Calcutá. O repórter chegou para ela e disse assim: Madre, Jesus me ensinou que a gente não é para dar o peixe
é para dar a vara para pescar. Como é que a senhora fica dando peixe? A senhora está indo contra os ensinamentos de Jesus? Aí ela respondeu: como é que eu vou dar o peixe, vou dar a vara, se as mãos estão tremendo, não tem condição de jogar a vara, porque a fome é grande. É preciso primeiro, meu filho, alimentar. Depois que ele estiver fortalecido, eu vou pensar na vara de pescar. Olhem só o olhar, porque a maioria de nós ainda olha com um olhar ao pé da letra o que Jesus falou. Não é por aí. Tem muito amor na fala de Jesus o tempo todo. E é preciso que nós tiremos o espírito da letra. No próprio Evangelho de hoje, nós temos uma amostragem sobre a caridade que, se for olhado ao pé da letra, não tem sentido. Quando ele diz convidar os pobres e estropiados, se fosse ao pé da letra, não teria sentido. Eu vou ter um aniversário e vou convidar todos os mendigos para ir para o meu aniversário. Não é isso que Jesus quer dizer. O que ele quer dizer é muito mais profundo. Ele quer dizer o seguinte: faz o bem, sem estar querendo recompensa, sem querer retorno. Jesus ensina para a gente: vai, serve e segue. Não tem que se deter. No próprio instante em que a gente ajuda alguém, não tem que achar que ajudou. Segue. A gente serve e segue. E serve novamente. E perdoa. E ama. E cuida. E segue. Não tem que achar que fez alguma coisa porque perdoou. Não tem que achar que fez alguma coisa porque escutou o outro que estava sofrendo, ou porque ajudou, de alguma forma. Nós temos que compreender que nós temos que seguir, não temos que nos deter, que aí já não seria caridade. A beneficência, a caridade no cômputo geral, né? Tanto material como moral. E quando que tem o Adolfo, o bispo de Argel, e tem São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, ele nos faz alguns comentários no Evangelho que são muito ricos. Quando ele mostra, ele diz, no começo da fala dele, ele diz assim: sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nesta máxima: amai-vos uns aos outros. É aí que se encontra o segredo. Está na fala de Jesus. Quando ele nos mostra amai-vos uns aos outros, ele nos deixa uma dica especial: como eu vos amei. Em nenhum momento, Jesus se mostrou contrário ao amor que ele pregou. Até mesmo no momento da crucificação, ele ergueu os olhos para o céu e fez uma prece, pedindo: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem, o que dizem, o que fazem. Ele pedindo perdão pelos seus algozes, porque ele compreendia. Aí eu volto para aquela fala, quando eu digo: me ame quando menos mereço, porque esses que mais estão agredindo, ou com palavras, ou palavrões, ou com atitudes,
são aqueles que mais precisam de nosso olhar indulgente, de nosso olhar caritoso. E a gente continua passeando pelo Evangelho. E a gente vai ver adiante a piedade. A piedade, ela não é a mesma coisa de que a maioria de nós vê com pena, tem pena de alguém. Não. A piedade é você olhar para o outro com amor. Com amor. E quando a gente chega no plano espiritual, o São Vicente de Paulo diz que é a chave dos céus. A gente chega no plano espiritual, vai nos ser cobrado o seguinte: o que tu fizeste da vida que eu te dei. E aí, como é que foi? Como é que foi a vida? E aquele senhor, ele frequentava a casa espírita. Ele era vendedor de imóveis, o que vende? Corretor. Ele era corretor. E ele assistia, chegava ali, assistia as palestras. Ia para casa, trabalhava, cuidava dos seus filhos. Quando terminava de assistir a palestra, ele ia fazendo amizade com as pessoas na casa espírita e ia oferecendo e vendendo, ia fazendo o trabalho dele. E o pessoal da casa espírita começou a convidá-lo para fazer as visitas sociais. E ele não. Sempre ele negava. Chegou um dia, com 55 anos de idade, ele desencarnou. E lhe é perguntado: o que foi que você fez? Aí ele disse: eu fui para a casa espírita, eu assisti às palestras. O que foi que você fez? Aí ele: eu cuidei da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, sempre, nunca deixei faltar nada. Aí o orientador espiritual disse assim: os animais também fazem isso. Aí ele se sentiu meio constrangido, porque ele foi pensar: o que foi que você fez na caminhada terrena? E ele pensou, e ele ficou assim: poxa vida, era como que a areia caminhada terrena. Aí ele lembrou que uma vez 2 pessoas na casa espírita o convidaram para uma visita no alto do morro, em um casebre. Tinha uma senhora que estava já no final da vida, precisava de oração, precisava de ajuda. E ele foi com eles 2. Quando chegaram lá, os 2, tanto um era um casal, um homem e uma mulher, tanto ele como ela foram chamados com urgência para os seus devidos trabalhos. E eles disseram assim: mas eu me sinto mais tranquilo porque você está aqui. E ela também. E ele ficou só. E ele já se sentiu mal. Olha, ele nunca aceitou. E ali ele pensou. Aí a senhora, ela estava tísica, estava tuberculosa. Ela pediu que ele chegasse perto, porque ela estava sentindo muita dificuldade de falar. A voz estava muito frágil. E ela começou a falar com ele, que estava se sentindo mal, e começou a tossir e golfando muito sangue. Ele ficou tão angustiado com a situação, ele pegou a bolsa e deu uma quantia de dinheiro bastante significativa para a mãe dela. Tinha a mãe e a filha, era um casebre miserável. Aí ele saiu dali correndo.
agoniado, com medo. Lembrem, o pessoal agora na pandemia, todo mundo com medo de pegar tudo. Aí, na época, a tuberculose era um medo. Atualmente, uma pessoa tuberculosa chegando perto, nós teríamos uma preocupação. E ele saiu, foi no centro da cidade, pagou um quarto de hotel para tomar um senhor banho, fez uma super higiene para ir para o emprego. Pronto, se esqueceu, passou. E agora, ele diz, lá desencarnado, era Dona Maria Amélia da Conceição. Ele se lembrou, mas eu não fiz caridade, porque eu saí com medo dela. Aí sai de dentro do público Dona Maria Amélia da Conceição e diz para ele, ou seja, ela estava em prece por ele, e diz para ele, você me ajudou muito, porque ali eu pude morrer em paz. Elas pagaram meu enterro, foi um enterro digno, o que eu não teria, nós não teríamos condições de fazer. E era uma das minhas preocupações. Vejam só, a única caridade que ele fez, porque ele queria se livrar, mas mesmo assim foi contado no plano superior, porque ela que foi ajudada, ela ficou muitíssimo agradecida a ele. No momento do desenlace dele, quem estava orando por ele? Dona Maria Amélia da Conceição. Porque ele ia na casa dele, era só discussão sobre o que ele tinha deixado de dinheiro. E ninguém estava pensando em orar por ele. Ele não habituou sua família à oração. Então, esse plantio ele não fez. Aí a gente observa que o que nós fizermos de bom, seja o que for, será a contabilidade divina, ela existe e é feita. O que a gente faz de ruim, nós vamos pagar centinho por centinho. O que nós fazemos de bom, nós vamos receber multiplicadamente. Essa é a contabilidade divina. A gente recebe muito mais do que o que a gente faz. Mas a gente não tem que fazer, o senhor está vendo, né? Tá vendo? Não é por aí. É se acostumar a servir com amor. E a alegria que a gente sente é a verdadeira alegria quando a gente serve com amor. Essa é que é a alegria, não é? Não são as alegrias transitórias que a gente passa e que vai achando que aquilo ali, o meu sonho é comprar um carro tal. Aí compra, passa. Uma casa, compra, passa, tudo fica. A gente só leva daqui, o Emmanuel disse para o Chico, nós só levamos aquilo que nós damos. Se a gente dá amor, é o que a gente vai levar. Se a gente dá alegria, nós vamos levar. Se a gente dá paz, nós vamos levar. É o plantio. Agora, se a gente dá coisas ruins, é o que a gente vai levar, que é o sentimento de culpa. O Espírito Erasto, no livro Céu e Inferno, ele diz que o grande motivo de nós não sairmos daqui sossegadamente é o sentimento de culpa. A grande maioria de nós tem sentimento de culpa, porque não fez o que deveria fazer com alguém, não perdoou, não pediu perdão. Vamos tentar fazer uma análise da nossa caminhada para que a gente consiga sair daqui sem o sentimento de culpa. Saiamos com leveza, né? Saiamos em paz. Isso é muito importante. E em relação ao nosso tema de
hoje a gente fecha da seguinte forma: façamos a caridade conosco da seguinte forma: tudo que nós fizermos, vamos fazer da melhor forma possível. Se for para varrer uma casa, varre direito, limpa direitinho. Se for para escutar alguém, vamos escutar olhando nos olhos, e a pessoa nos puxa e a gente está com pressa, mas vamos dedicar nem que seja 1 minuto ou 2 para aquela pessoa com a melhor vontade de servir, de ser uma escuta verdadeira. Então, tudo que nós fizermos, vamos fazer o melhor que nós pudermos. Se nós somos um lixeiro, vamos ser o melhor lixeiro. Não é o melhor do que os outros, é o melhor que eu posso ser. Se nós somos um professor, vamos ser o melhor professor. O melhor que, não para eu competir, mas o melhor que eu posso ser, dar o melhor de mim. Para que é melhor do que a gente escutar eles dois tocando e cantando aqui, com aquela entonação, se dedicando, harmonizando o ambiente, fazendo o melhor que eles podem. Cada um de nós vamos fazer no nosso cotidiano, na nossa caminhada, vamos dar o que nós temos de melhor, como Jesus nos ensinou: amai-vos como eu vos amei. E assim falou Jesus, e assim precisamos colocar em prática. Que a paz do Divino Mestre se faça presente em nossos corações.